A Lua da Terra remete a um passado agitado na história da humanidade. A companheira constante de nosso planeta azul sempre esteve associada a inúmeros mitos e lendas. E, no final dos anos 60, foi a linha de chegada galáctica da disputada corrida espacial. Quando perguntado sobre a influência da Lua em nossa Terra, a maioria provavelmente responderia que o satélite orienta as marés dos oceanos de nosso planeta. No entanto, este é apenas um dos muitos processos mantidos em equilíbrio pelo poder da Lua da Terra. Para quais espetáculos terrestres a Lua serve como motor cósmico? E o que aconteceria se o satélite natural de nosso planeta de repente desaparecesse? Revelaremos no vídeo de hoje. Apaixonado pelos corpos celestes fascinantes e espetáculos empolgantes do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos futuros. Com seu like, você nos mostra que podemos animá-lo com o conteúdo de nossas postagens. A Lua. Com diâmetro intrínseco de 3.745 km, a Lua da Terra se torna o quinto maior satélite conhecido em nosso sistema planetário. O satélite da Terra ainda é o único corpo celeste estrangeiro que a humanidade já pôs os pés. É bem conhecido o fato de que Neil Armstrong e Buzz Aldrin deixaram sua marca nos livros de história em 21 de julho de 1969, quando pisaram na superfície do satélite da Terra pela primeira vez, como parte da missão Apollo 11. Embora outros 5 pousos lunares tripulados tenham sido concluídos nos anos seguintes, e várias naves espaciais não tripuladas também tenham pousado na superfície lunar, o corpo celeste ainda guarda muitos mistérios, como por exemplo, a história da formação da Lua e algumas formações de relevo. A Lua precisa de pouco mais de 27 dias e 7 horas para dar uma volta completa em torno da Terra. Um olhar rotineiro para o céu noturno é o suficiente para reconhecer que o satélite natural parece assumir as mais diversas formas. Porém, as diversas fases da Lua não causam uma mudança real de forma, mas são criadas pelas condições de luz galácticas. A Lua em si não brilha, mas deve sua face por vezes brilhante unicamente ao poder radiante do Sol. Enquanto o satélite orbita nosso planeta, vemos diferentes quantidades da superfície iluminada do satélite, dependendo do arranjo espacial entre a Terra e a Lua. O fato de o corpo celeste passar por essas fases lunares, geralmente divididas em 4 seções distintas dentro de um mês, também explica a origem do nome do satélite. O termo Lua está em sua origem etimologicamente relacionado ao termo mês. Um olhar mais atento à superfície lunar nos mostra que praticamente todo o corpo celeste está coberto por uma camada acinzentada, cintilante de regolito. Essa substância, que dá ao satélite o seu brilho prateado característico, pode ser rastreada até os inúmeros meteoroides que chovem na Lua até hoje. No curso desses impactos, a rocha crustal na superfície é praticamente pulverizada, resultando em inúmeros detalhes originais da geologia da Lua, agora cobertos por uma camada de poeira de 1 metro de espessura. Basicamente, a superfície da Lua pode ser dividida em 2 tipos diferentes de piso, terrae e maria. Os primeiros são extensos planaltos, enquanto os maria são grandes estruturas de bacias emolduradas por cadeias de montanhas. O lado que a Lua sempre apresenta para a Terra é adornado por mais e maiores maria, entre elas o rosto na Lua, que no passado foi material para as mais absurdas especulações. A aparência ótica da Lua é por fim completa por inúmeras crateras, fascinantes estruturas de sulcos e alguns poços e buracos, cujas origens são muito discutidas entre especialistas. Como a Lua sempre vira um e o mesmo lado para nós, a área oposta, que permanece escondida de nosso olhar humano, é geralmente chamada de lado oculto da Lua. Na verdade, porém, o lado do satélite voltado para fora da Terra passa pelas diferentes fases da Lua apenas em ordem invertida. Se a Lua aparece no céu noturno terrestre como uma fraca lua nova, a parte de trás do satélite está banhada por uma luz brilhante pelo Sol. Se a Lua fosse destruída, vamos agora voltar ao exercício intelectual mencionado no início. O que de fato aconteceria se a Lua de repente desaparecesse da órbita de nosso planeta azul? Se a Lua fosse, por exemplo, destruída por uma super arma futurista, as massas de detritos que seriam criadas no curso de tal detonação galáctica cairiam posteriormente na Terra. Ainda que os projéteis lunares deixassem a superfície do nosso planeta infernal, os efeitos da ausência do satélite seriam ainda mais dramáticos a longo prazo. Olhando a constelação
espacial entre a Terra e sua companheira natural, percebemos que os dois corpos celestes estão bem próximos um do outro em um contexto astronômico. A distância entre o planeta e seu satélite é em média de 384.400 quilômetros. É natural que entre objetos galácticos tão próximos entre si, enormes forças gravitacionais estejam em ação. Para entender a influência da Lua na Terra, basta observar a constante mudança de fluxo e refluxo. Mas o poder da Lua em nossa Terra vai muito além das marés. Aquelas zonas onde o nível dos oceanos é particularmente alto são chamadas de montanhas de inundação. Há sempre duas montanhas de inundação ao mesmo tempo em nosso planeta azul. Devido à rápida rotação da Terra, as montanhas de inundação são puxadas para fora da linha direta da Lua como resultado da lei de inércia. No entanto, a gravidade do satélite da Terra neutraliza esse processo, resultando em um novo equilíbrio de forças e diminuindo gradualmente a rotação do planeta. Se a Lua fosse apagada dos mapas estelares, as montanhas de inundação seriam, consequentemente, muito menores. Isso resultaria no fato de que a massa dos mares estaria muito mais próxima do eixo de rotação da Terra. Haveria uma redução na fase de inércia. Como a dinâmica angular do nosso planeta permaneceria inalterada, a velocidade de rotação da Terra aumentaria cada vez mais. Pensemos em um patinador artístico. Ao esticar os braços durante uma pirueta, sua velocidade de rotação diminui. Porém, se os braços são puxados para o corpo, gira cada vez mais rápido. Logo, como a Lua atua como uma espécie de estabilizador cósmico do nosso planeta, ele precisa hoje de 24 horas para girar uma vez em torno de seu próprio eixo. Antes da Lua desacelerar gradualmente a Terra, um dia em nosso planeta durava apenas 6 horas. Assim, este também seria o caso se nosso planeta natal fosse privado de sua companheira constante. Se o satélite natural da Terra desaparecesse abruptamente, as primeiras consequências seriam visíveis nas linhas costeiras do planeta. Com a falta de atração da Lua nos oceanos, as montanhas de inundação praticamente entrariam em colapso. A consequência seria um enorme maremoto mundial que inundaria as zonas continentais. Devido à falta do estabilizador natural, o eixo da Terra começaria a oscilar. Em termos simples, começaria a balançar para frente e para trás regularmente. Com o tempo, esse realinhamento do eixo da Terra se tornaria perceptível nas mudanças climáticas drásticas. Diferentes áreas do planeta então se inclinariam em direção aos polos ou ao Equador e desta forma seriam mais ou menos voltadas ao Sol do que antes. Teoricamente, as calotas polares poderiam se transformar em prósperas paisagens tropicais e regiões equatoriais em desertos congelantes. Consequências dramáticas. Encarando as mudanças na superfície do planeta, criaturas terrestres teriam que se adaptar a circunstâncias completamente novas. Em resultado dos dias agora dramaticamente mais curtos, o tempo de vida de muitas espécies de animais e plantas seria notavelmente reduzido. Logo, dias mais curtos ofereceriam menos tempo para reunir a energia necessária para a sobrevivência. Noites seriam acentuadamente mais escuras sem a lua brilhante no céu, uma circunstância que tornaria a busca noturna por comida muito mais difícil para várias espécies. Pode-se supor que não poucos seres vivos estariam condenados. Animais que então ocupariam os nichos noturnos teriam que desenvolver olhos especialmente aguçados para fazer uso eficaz da escassa luz das estrelas. A Lua ainda serve como ponto de navegação natural para muitas aves migratórias e insetos noturnos, além de que certas espécies, como alguns peixes e caranguejos, ligam seu comportamento reprodutivo às fases da Lua em constante mudança. O súbito desaparecimento do satélite da Terra lançaria esses padrões de sobrevivência, treinados ao longo de muitos milênios, no caos completo. O clima também vivenciaria uma reviravolta estrondosa após o sumiço da Lua. Em resultado do aumento da velocidade de rotação do planeta, tempestades violentas se formariam, com ventos de até 500 km por hora. Em vista das tempestades que varreriam a superfície da Terra, criaturas pequenas e achatadas, com área superficial relativamente menor, provavelmente teriam clara vantagem. Novas espécies de plantas precisariam de sistemas radiculares particularmente profundos, enquanto animais com membranas para voo entre suas extremidades estariam melhor equipados para resistir aos ventos fortes. Mas quão provável é que a Lua da Terra um dia se afaste irremediavelmente do nosso planeta? A resposta é: já está. Todos os anos a Lua se afasta cerca de 5 centímetros no espaço. No entanto, é improvável que a Lua desapareça completamente da órbita da Terra e que os cenários apresentados tornem-se realidade. Antes que a circunstância acontecesse, tanto a Terra quanto a sua companheira já teriam sido engolidas pelo Sol agonizante em expansão. Queremos saber sua opinião.
Deixem-nos suas ideias sobre o vídeo de hoje nos comentários. Está interessado em mais vídeos empolgantes sobre o universo? Então clique em uma das miniaturas nos créditos para acessar outros vídeos do nosso canal. Muito obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!